inteligência jurídica para questões que impactam seus negócios. Olá a todos e a todas, estamos começando agora mais um episódio da nossa série especial COP30, onde eu, Diogo Teixeira, sócio da prática tributária de indiretos aqui do Machado Meyer, recebo a Camila Galvão, minha sócia também da prática de indiretos do escritório, e a Vanessa Assis, gerente de planejamento tributário do Grupo MDC, e conselheira do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tributação e o histórico tributário dos ativos ambientais com foco no crédito de carbono. Então quero dar as boas-vindas aqui às nossas convidadas do dia. Olá a todos, muito obrigada, Diogo, Camila, é um prazer imenso estar dividindo esse momento com vocês e falando aqui de um tema super importante. Eu que estou gerente de planejamento tributário do Grupo MDC, estou conselheira do Conselho Regional do Estado da Bahia e integro também a Comissão de Sustentabilidade, então é um tema que eu gosto muito de me envolver, além de estar liderando a Comissão de Assuntos Tributários do Conselho. Então, nesse momento de reforma tributária, a gente tem feito um trabalho muito importante, então muito feliz em estar aqui participando e quero parabenizar Machado Meyer por essa grande iniciativa e esse grande projeto. Olá a todas e todos, é um prazer estar aqui com você, Vanessa, com você, Diogo, meu sócio, e falando sobre esse tema. Eu sou, como o Diogo apresentou, sócia da área tributária com foco em indiretos e tenho focado muito minha prática também na área de energia, gás natural, combustíveis, e é um tema, enfim, nessa área a questão da transição energética tem sido premente, então vai ser muito interessante conversar com vocês sobre esse tema tão relevante para a transição. Bom, vamos lá. É um tema que ele tem vários desdobramentos, né? É possível a gente pensar nele sob várias perspectivas, ambiental, regulatória, jurídica. Tem muita discussão sobre a natureza jurídica desses ativos ambientais e tributária. Naturalmente, a análise tributária muitas vezes depende um pouco do marco regulatório, do marco normativo, mas a gente consegue já ter algumas impressões de como esse mercado veio se desenvolvendo no decorrer dos anos, como ele está hoje com a edição de diversas normas relativamente recentes do ano de 2024 e 2025, e a gente, enfim, está num momento aí também de amadurecimento de como se tributará esses ativos. Mas vamos pensar aqui quais ativos que a gente vai discutir hoje. Quem começa a acompanhar esse assunto às vezes fica bastante perdido, porque existem uma sopa de letrinhas, uma série de siglas, e as pessoas muitas vezes não sabem qual é a diferença entre esses ativos, né? Então, aqui só trazendo alguns deles, que acabam sendo os mais comuns e mais novos, a gente tem o crédito de carbono, né, que ele teve a sua origem lá no Acordo de Paris, e ele tem por objetivo principal compensar as emissões e cumprir metas climáticas nacionais e internacionais. É um ativo que ele é reconhecido internacionalmente, ele tem uma liquidez maior, tem um volume transacional maior, um amadurecimento de mercado maior. Aqui no Brasil, no nível dos combustíveis, a gente tem os CBIOS, os créditos de descarbonização. Eles foram instituídos em 2017, no contexto da lei do RenovaBio, a lei 13576 de 2017. Ele é sujeito à regulamentação da ANP, transacionado pela B3 na Bolsa, e ele visa, na verdade, permitir que as distribuidoras de combustíveis fósseis cumpram metas compulsórias de descarbonização. Então, a ideia do CBIO é medir ali o quanto de carbono que as distribuidoras acabam ofertando ao mercado quando vendem combustíveis de origem fóssil, estabelecendo a elas metas de descarbonização. Essas metas são cumpridas pela aquisição e aposentadoria do CBIOS. Embora esse seja o objetivo principal do CBIO, ele também pode ter outras finalidades. Empresas que queiram demonstrar ali o seu efeito ambiental ou reduzir a sua pegada de carbono, elas também podem adquirir CBIO e aposentá-los. Existe também o GasREC, que são créditos ali associados à rastreabilidade do biometano e do biogás.
né? Então aqui a gente entra num aspecto que às vezes é um pouco mais difícil das pessoas entenderem, talvez por não ser também tão divulgado, mas o biometano ele tem características muito intercambiáveis ao gás natural, né? O gás natural, embora ele seja um combustível relevante para a transição energética, ele ainda é um combustível fóssil. Então, quando você tem a malha de transporte, a gente tem as infraestruturas, é comum que o biometano ele se misture ao gás natural e que no momento ali do consumo da molécula não se saiba exatamente se aquela molécula ela é de fato originária como um biometano ou como um gás natural, justamente por conta dessa especificação comum de serem intercambiáveis. Então, o GasRec ele entra como sendo um certificado de rastreabilidade que aquela molécula que um determinado agente adquiriu, ela é uma molécula de biometano, adquirido de uma empresa certificada, controlada, de que a origem da molécula adquirida, não necessariamente consumida, é biometano, né? E com isso que essa empresa ela consiga cumprir as suas metas e demonstrar a sua redução da pegada de carbono. E mais recentemente foi criado o Segob, o Certificado de Garantia de Origem de Biometano. O Segob ele foi criado agora em 2025 pela Lei do Combustível do Futuro, a Lei 14.933 de 2025. E o Segob ele ainda não foi totalmente regulamentado, e ele tem uma natureza de atender a uma meta de descarbonização dos próprios produtores e importadores, né, de combustíveis fósseis, assim como também certifica o processo de produção do biometano, do biogás do biometano. Então, o Segob ele acaba também tendo, às vezes, uma finalidade dupla, ali, seja de rastreabilidade do processo de produção do biometano, seja também de cumprimento de meta, né? E aí tem toda uma polêmica não tributária, uma polêmica regulatória de mercado sobre o Segob, sobre a sua precificação, quem é a parte obrigada, quem deveria ser a parte obrigada, que eu acho que não é objeto aqui do nosso podcast hoje. Então, feita essa delimitação bastante ampla, crédito de carbono, de CBIO, de GasRec e de Segob, eu vou passar a palavra aqui para a Camila para ela comentar um pouco com a gente sobre como é que veio a tributação do crédito de carbono no decorrer dos anos e falar um pouquinho mais sobre o Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões de Gases do Efeito Estufa, a SBCE, que foi publicada recentemente pela Lei 15.042, em dezembro de 2024. Legal, Diogo. Essa lei é um marco regulatório super relevante. É uma lei, como você já introduziu, multidisciplinar ali, porque ela traz questões regulatórias que vão ser muito importantes para impulsionar o mercado e traz também questões tributárias, regulamentando que também a gente sabe que é uma segurança jurídica imprescindível para os mercados funcionarem no Brasil. E então a lei criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBCE. E aí, voltando um passo atrás, essa lei ela trata tanto do mercado voluntário como do mercado regulado. Então, a gente tem esses dois mercados, né? O mercado voluntário é aquele em que, como o próprio nome diz, né, voluntariamente as empresas que demonstram, e aí isso tem todo um processo regulado, né, de certificação, que elas estão reduzindo de alguma forma as emissões, demonstram o que se chama ali de adicionalidade, elas podem gerar créditos de carbono que vão ser comercializados nesse âmbito voluntário. Já o mercado regulado é o mercado que, de alguma forma, então o CBIO, por exemplo, pode ser considerado como um integrante ali do mercado regulado que já existia antes, mas em que, de alguma forma, se cria uma necessidade de compensação e uma forma da compensação é por meio dos créditos, né? E aí, no mercado regulado, essa legislação ela é super relevante porque ela introduz, ela ainda está pendente de regulamentação, a gente ainda vai ter um tempo ali para regulamentar, mas depois que a gente tiver esse arcabouço todo regulamentado, o que vai existir é, assim, para os diversos setores, para as diversas atividades da economia, metas de redução das emissões, com cotas, cada atividade tem que cumprir, e as atividades, as empresas que não cumprirem essas cotas, que são obrigatórias, né, não são voluntárias, elas vão ter que, de alguma forma, fazer uma compensação, né, e essa compensação ela vai poder ser feita de forma
forma direta, que é você no seu próprio processo produtivo reduzir as emissões, então, por exemplo, empresas que queimam muito combustível fóssil através de tecnologias, ou de forma indireta, que aí vem a questão do mercado de carbono regulado, e essa forma indireta se dá pelas compensações, por exemplo, pela compra dos créditos. E, por outro lado, você tem também toda a regulamentação de atividades que emitam abaixo das reduções reguladas, vão gerar esses créditos que vão ter uma demanda no mercado, porque as empresas que estão emitindo acima ou reduzindo menos do que deveriam vão ter uma demanda para comprar, né? Então, o que se espera é que haja, depois dessa regulação, um funcionamento muito grande desse mercado, e é um mecanismo muito interessante, né, de se promover a transição energética, porque você financia, você cria as atividades que reduzem as emissões, são mais caras, e você cria ali um mecanismo de financiamento dessas atividades, né? Um mecanismo muito relevante. E aí, passando para a parte tributária, como a gente está, e é interessante fazer o gancho, porque quando a gente vê que é uma legislação que está criando um incentivo financeiro, né, para a transição, para as atividades de baixa emissão, faz todo sentido que a legislação tributária, primeiro, tenha segurança jurídica, né, que permita ao mercado se desenvolver, e segundo, também, não faz sentido tributar com cargas muito altas essa atividade, que é uma atividade esse mecanismo que é um mecanismo tão relevante para a redução das emissões, né? E em relação à tributação, essa lei trouxe alguma segurança, né? O que a gente tem hoje na tributação pensando nos tributos, ainda sem falar de reforma, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas pensando nos tributos hoje existentes, né? Você tem ali uma grande discussão sobre a natureza jurídica dos créditos, dos diversos créditos. Agora, existe um certo, eu entendo ali que o consenso, né? No sentido de que deveria existir pelo menos que o ISS e o ICMS não devem incidir, porque não se trata de serviço que estaria sujeito ao ISS, esses créditos não são serviço, e também não são mercadorias, não são bem corpóreos, não são mercadorias que estariam sujeitas ao ICMS. Então, não tem ISS nem ICMS. PIS/COFINS tem uma discussão, que acho que a gente vai abordar um pouco mais adiante, a discussão que existe, uma discussão sobre a natureza dos créditos e o que incidiria de PIS/COFINS, e você tem ali também alguma discussão em relação ao imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. E aí a lei trouxe, ainda restam discussões, mas a lei trouxe alguma evolução nesse sentido, né? Então, em relação ao imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, se determinou que os créditos de carbono e os ativos do mercado regulado vão ser tributados de acordo com as regras aplicáveis ao regime em que se enquadra o contribuinte, nos casos dos desenvolvedores que emitem os ativos, aos ganhos líquidos quando as operações forem realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e futuros em mercados de balcão organizado, e aos ganhos de capital nas demais situações. Então, você vai ter na comercialização do crédito de carbono, o ganho auferido por cada parte tributado pelas alíquotas de IRCS, ali no lucro real, se a gente pensar 25,9, e a lei também permite a dedução das despesas incorridas para redução ou remoção das emissões dos gases de efeito estufa vinculadas à geração dos créditos, e também das despesas incorridas para a geração dos créditos de carbono e dos gastos administrativos e financeiros necessários à emissão, ao registro, à negociação, a certificação e as atividades do escriturador. Houve essa disposição expressa na lei. E houve também aqui uma disposição bem interessante no sentido de que não haverá a incidência de PIS e COFINS. Então, a gente vê, Diogo, que além da lei ter sido um marco regulatório essencial para permitir o desenvolvimento, o florescimento desse mercado de uma forma robusta, mais forte ali nos próximos anos, ela também trouxe algumas definições relevantes no âmbito tributário. Eu destacaria ali a não incidência de PIS e COFINS. E vamos ver depois quanto tempo vai durar. E a não incidência e essa desoneração do PIS e da COFINS, eu acho que ela veio até para, às vezes, corrigir um problema, né? Porque a gente sabe no mercado que, além da questão da natureza jurídica que você comentou, tributa como receita financeira, como outra receita, alguma coisa assim, existiam empresas no lucro presumido, no regime cumulativo. A gente sabe que uma das grandes controvérsias tributárias que a gente tem sobre PIS/COFINS é sobre a não cumulatividade, sobre se daria direito a crédito, uma aquisição de crédito de carbono que eventualmente fosse cedido, comercializado, né? Não diretamente aposentado. Então, a desoneração ela acaba sendo um instrumento não só de incentivo e fomento
né, para esse instrumento ambiental importante, mas também de simplificação, de maior segurança jurídica, né, de redução ali de complexidade e litigiosidade. Então, acho que mandaram bem ali, foi bom ter essa desoneração. Mas aí a gente vai falar lá para frente se ela continua ou não. Mas aí, agora eu queria passar a palavra para Vanessa, aí agora eu confesso, aqui eu estou passando para eu aprender, porque a Vanessa, como ela comentou, ela é super especialista na matéria, só que além de especialista na parte jurídica e tributária, ela também conhece muito bem da parte contábil. Então, vou passar a palavra aqui para ela para aprender um pouco de como que a contabilidade vê esse ativo, se para fins contábeis está tudo bem ou não está tudo bem, se também estão nessa mesma confusão tributária que a gente se encontra aqui. Bacana, Diogo. É interessante que a gente fica ouvindo aqui, desde a sua introdução, você abordando toda a parte conceitual desses atributos ambientais, e a Camila muito bem colocou aqui a questão do marco legal, e a gente, como ela colocou aqui também, né, a gente tem aí as regulamentações futuras, e aí a contabilidade, Diogo e Camila, ela entra, né, de fato, com essa função de refletir isso no patrimônio das empresas, né? E é importante até mencionar que esses atributos ambientais não são só boas intenções. No final das contas, eles têm valor, eles são negociados, eles afetam o patrimônio das empresas, das entidades como um todo. E aí é que surge o grande desafio da contabilidade. Então, como é que a gente vai reconhecer? E aí, quando a gente fala de reconhecimento, a gente está falando de quando registrar, em que momento eu vou registrar, de fato, esse evento econômico. O segundo ponto é a mensuração. Vou mensurar a custo histórico, vou mencionar valor justo e, por fim, não menos importante, é a figura da evidenciação. Então, como é que eu vou comunicar e explicar isso para os investidores ou para os usuários aí das demonstrações contábeis e financeiras? E aí surge, Diogo e Camila, o OCPC 10, ele foi divulgado em 2024, até depois de uma promulgação de uma resolução da CVM, né, tratando esses pontos, e surgiu uma orientação técnica de pronunciamento contábil, e é importante até mencionar e informar que não tem nada cravado na pedra. É uma orientação, não é uma norma. No Brasil, a gente não tem nenhuma norma específica, uma norma contábil tratando sobre atributos ambientais. Então, o que essa orientação fez é, eu vou perpassar por todos os comitês de pronunciamentos contábeis existentes, vou avaliar todo o normativo contábil existente no Brasil e vou aqui emitir uma orientação com base nesses pronunciamentos contábeis. Aí surgiu o OCPC 10, ele foi divulgado em dezembro de 2024, para que de fato as empresas passassem a observar, mas lembrando que não é uma lei, é uma orientação. E o objetivo dela foi justamente tratar esses requisitos básicos de conhecimento, de mensuração e de evidenciação. E foi o primeiro movimento que acabou dando um direcionamento de tratamento contábil que devemos aí aplicar quando se fala de crédito de descarbonização. Mas quando ele menciona crédito de descarbonização, ele está incluindo nesse rol tanto o crédito de carbono, como o CBIOS, o crédito de metano e outros créditos assemelhados, tá? Então é uma norma que ela acaba trazendo praticamente todos os atributos ambientais envolvidos, e um ponto importante é que ele traz os agentes econômicos e os modelos de negócios, e como Camila abordou aqui, tanto numa visão de mercado regulado e também de mercado voluntário, mas trazendo os agentes econômicos visando aí o seu papel na cadeia. Então você tem um governo, os originadores, os intermediários e também os usuários finais. Então esse foi o objetivo do OCPC 10, e aí entrando nesse aspecto de mensuração, de reconhecimento inicial, Diogo e Camila, tem um ponto importante que é, a primeira pergunta que o OCPC buscou responder foi, é ativo para fins contábeis? E aí eles perpassaram uma norma contábil que nós temos, que é o CPC 00, para dizer assim, olha, é um recurso econômico controlado pela entidade, decorrente de eventos passados. E aí quando a gente observa o crédito de carbono, são projetos certificados que visam aí reduzir, né, a pegada de carbono, e logo eu estou falando que sim, ele atende essa premissa de ativo. E a segunda pergunta é, eu vou ter benefícios econômicos futuros? Sim, teremos benefícios econômicos futuros. Então, o primeiro ponto que o OCPC traz é, olha, a gente está falando aqui de um ativo para fins contábeis. E o segundo ponto que começa toda a discussão, e aí a gente sabe, Diogo, que como vocês muito bem colocaram aqui, não há ainda algo pacificado, mas esse ativo, ele vai ser um ativo financeiro ou ele vai ser um ativo intangível? Eu vou tratar isso como estoque? E
Um dos pontos que o OCPC fez questão de destacar foi: olha, eu não estou aqui discutindo natureza jurídica e nem natureza tributária. A ideia aqui, de fato, é observar o aspecto contábil. E é aí que começa o conflito, né, entre a parte contábil e o direito tributário. Mas o ponto aqui para destacar é quando a gente fala de crédito de carbono e até mesmo do CBIOS, o que a norma hoje, a orientação hoje entende não se trata de um ativo financeiro. Porque, de acordo com os conceitos, aqui a gente não está falando de um caixa, de um instrumento patrimonial, a gente não está falando de derivativo, logo ele não atenderia aí as premissas de um ativo financeiro. Ele é um ativo incorpóreo, porque é um bem imaterial, ele é intangível por natureza, mas não se trataria aqui, de fato, de um ativo intangível, e aí ele remete para um pronunciamento contábil, que é o de número 16, que é o de estoque. E aí a gente começa, de fato, a avaliar na perspectiva dos agentes econômicos. Então, quando a gente fala do originador, que tem a emissão desses atributos ambientais, em específico aqui falando de crédito de carbono, ou até mesmo o CBIO, onde o seu objetivo, se não for para fazer uma aposentadoria, é a venda, a gente está falando de um ativo que vai ser registrado no estoque. Quando a gente vai na perspectiva do intermediário, que é um trader, que ele vai lá, ele vou comprar e vou vender, a gente também está nessa linha do estoque, consequentemente de uma receita quando vender, mas o usuário final, ele aborda como se fosse um ativo intangível. Não seria na figura do estoque, até porque na figura do usuário final, o objetivo de fato é você compensar, como Camila colocou aqui, e fazer a aposentadoria. Tem um outro ponto super importante que é a questão da mensuração. É valor justo, é valor de custo, né? Vou atrelar aqui o valor histórico. E no crédito de carbono, na perspectiva do originador, ele trata na mensuração inicial como custo, que seria o valor inicial, então vou mensurar o valor de custo, e a mensuração subsequente é custo ou realizável líquido, dos dois o menor. Quando a gente vai para o CBIOS, a gente tem um ponto importante que é o valor justo e o realizável líquido é o mesmo, porque ele é marcado pela B3. Então, o valor de transação é o valor que vai estar sendo divulgado pela própria Bolsa de Valores, tá? E um outro ponto importante é o alcance. A gente falou aqui de crédito de carbono, de CBIOS, mas existem outros atributos ambientais, como você comentou, Diogo, que é o GasREC, o BioREC, né? Tem o iREC, quando é da parte de energia elétrica, e ele deixa uma brecha dizendo que, olha, eu vou alcançar aqui também outros tipos de créditos que tenham similitude. Então, quando a gente vai observar e definir a contabilização, por exemplo, do GasREC, a gente tem que também observar o OCPC 10. Mas um ponto que eu trago de polêmica aqui, Diogo e Camila, é justamente até trazer aqui do CBIOS, que é o momento do reconhecimento inicial. O OCPC ele traz que na emissão primária, que eu vou constituir esse estoque a valor, né, justo, o valor realizável líquido, que seria o valor da B3, a contrapartida seria no resultado e observando o CPC 07. E o CPC 07 vai tratar de subvenção. E aí, mais uma vez, eu coloco a questão do conflito e a pergunta é, mas quando a gente fala de natureza jurídica, de fato, na emissão primária, o fato do CBIO ser instituído por um programa do governo, né, a gente tem aí a Lei de Política Nacional dos Biocombustíveis, somente isso determina a natureza jurídica e da gente cravar na pedra que se trata de uma subvenção governamental. Então, tem um ponto aqui que a norma acaba entendendo que não, a contrapartida aí é o resultado, tem que ser subvenção governamental, porque é incentivado pelo poder público. Mas a renúncia de recurso do poder público se reveste de uma característica de uma subvenção corrente ou de investimento, é custeio ou investimento. Então, esse é um dos pontos que eu considero mais polêmico quando a gente vai, de fato, avaliar o procedimento contábil adotado atualmente versus aí a discussão de natureza jurídica e até mesmo tributária, porque a depender a gente pode criar aqui um caos tributário, até porque existe muita discussão atrelada à questão da subvenção, tá? Eu ia só comentar aqui que você falou, agora eu vou trazer a polêmica. Para mim, a polêmica já estava posta, já tinha uma crise de identidade contábil ali, o que ele é, dependendo da pessoa, ele é uma coisa, ele é outra. Para mim, já estava cheio de polêmica, você ainda trouxe mais uma, até mais relevante ainda do CBIO sobre o momento do reconhecimento inicial. Não, e é isso mesmo. Além de ter que observar o papel de cada agente na cadeia, em onde cada um tem uma forma de se contabilizar, ainda tem esse ponto de fato, a gente
definir qual seria essa natureza jurídica. E aí, Camila, quando abordou a lei do mercado de carbono, a gente traz mais uma confusão, vou chamar assim, quando o próprio artigo 14 da lei traz a possibilidade, ele reconhece o mercado voluntário, né? Ele institui o mercado regulado e reconhece o voluntário, onde no mercado regulado atrela aí a figura do valor mobiliário, e aí já vai de encontro ao OCPC 10, onde ele diz que o crédito de carbono não é ativo financeiro, e sendo aí valor mobiliário, como a contabilidade vai referenciar e vai contabilizar na linha de resultado financeiro, né? E atualmente a gente pode defender, por exemplo, até o próprio CBIOS, que se trata de uma receita operacional porque está atrelado aí a uma produção de biometano. Então, o ponto é, como vou registrar diante de uma orientação que trata o crédito de carbono, né, como um ativo não financeiro? E aí vem a lei do mercado de carbono e diz, olha, no mercado regulado, no mercado de capitais, eu vou tratar como valor mobiliário. Só que deixa em aberto o voluntário. Então, se no mercado regulado, no mercado de balcão e mercado de capitais, vai atrelar a figura do valor mobiliário, como fica no mercado voluntário? Então, eu darei 2 tratamentos, não só contábil, mas de natureza jurídica, frente a essa norma. É um outro ponto que a gente coloca aqui, Diogo, que a gente não tem resposta. Até porque Camila colocou que vem as regulamentações, mas já é mais um ponto crítico aqui que, de fato, tem que ter bastante discussão. E aí, a contabilidade, a gente comenta muito isso quando a gente fala de contabilidade e direito tributário, nem sempre dá match. E aí, acaba nesse diálogo, sempre tem alguns ruídos que, no final das contas, a gente não consegue aqui equiparar. Esses são os principais pontos de contabilidade. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho de reforma, que aí a gente já traz uma outra perspectiva, mas falando de hoje, norma contábil que trata o aspecto procedimental, né, de registro nas demonstrações contábeis. A gente só tem o OCPC 10 atualmente, não é algo engessado, obviamente saiu o marco legal, tem a reforma tributária, possivelmente ele deve passar por uma revisão. E Vanessa e Diogo, só pondo uma pimentinha aí, eu acho que você tocou no ponto da regulamentação, que talvez detalhe ali como que vai fazer para dar match, né? Porque o artigo 20 da lei, né, ele fala não produzirão efeitos na apuração de tributos federais as eventuais diferenças decorrentes dos métodos e critérios contábeis previstos na legislação comercial em relação às situações objeto dessa lei. Mas, quer dizer, precisa de muito esclarecimento, né, para se entender como que vão ser feitos esses ajustes. Como o Diogo falou, não é uma polêmica, são várias polêmicas. Nessa hora que eu agradeço de ser advogado, né, e do Estatuto da Advocacia não nos proibir de contabilizar, né, porque realmente é um desafio, Vanessa, é um desafio e tanto, ainda mais, e você ainda que tem os 2 chapéus, fica mais difícil ainda, porque você é advogado e contador, então você não conseguiu fugir dessa batalha. Mas realmente tem um ponto aí de inflexão que vai ter que conciliar as naturezas e as formas de demonstração, porque fica bastante complicado ter 2 linguagens, 2 tratamentos dissonantes, né? Bom, mas teoricamente, voltando aqui para a nossa vida tributária, teoricamente a reforma tributária ela resolve tudo, a reforma tributária faz com que, independa se é bem, serviço, direito, bem material, tributa-se tudo. Então, como é que ficou, Camila, se você puder dar aí uma palhinha para gente, como você vê, obviamente sem exaurir o assunto, né? O assunto acho que, como a gente tem mostrado, aí, é super sofisticado, super complexo e novo. Como que a reforma tributária vê esses ativos ambientais, o crédito de carbono, ou ela não vê e acaba tratando de uma forma genérica? Bom, a gente teve, como você já colocou, né, Diogo, a gente tem hoje, eu comentei um pouco também, um pouco atrás, hoje a gente não tem ISS, não tem ICMS, tem uma potencial discussão em relação a PIS e COFINS, se é 9,25 ou se é a alíquota de receita financeira, eventualmente, enfim, quem está no presumido 3,65, e tem a desoneração trazida pelo marco do SBCE. Então, hoje a gente tem, em termos de carga incidente ali sobre a comercialização dos créditos, né, eventualmente só PIS e COFINS e a própria PIS e COFINS com uma desoneração. E essa desoneração, e aí já falando da reforma tributária, ela não foi trazida expressamente no âmbito da reforma tributária, né? Então você pode ter alguma discussão ali em relação a ela, mas a alíquota sem previsão de desoneração da reforma tributária vai abranger tanto o IBS como o CBS, né? Então o IBS ali substituindo um dos grandes pontos da reforma
reforma tributária, que então não interessa mais se é mercadoria ou se é serviço, vai estar sujeito ao IBS. E também, da mesma forma, a CBS. Então, se a gente pensar na aplicação da alíquota que se prevê aí, seja em torno de 28%, 29%, você vai ter um aumento muito significativo de carga de forma imediata. Aí você tem um outro ponto muito relevante da reforma, é a questão do crédito amplo, né? Então, se pode dizer, bom, você vai ter esse aumento de carga tributária, mas isso a tendência é que não vire custo, porque quem estiver comprando esses créditos vai poder creditar esse valor todo e até mesmo na aposentadoria. Eu não vejo uma restrição aqui na legislação à manutenção do crédito, mas o fato é que você tem um aumento de carga tributária na ponta no momento da comercialização dos créditos. Para fins de efeito caixa ali, as empresas vão ter um aumento, né? Porque se hoje, no melhor cenário, né, como você comentou, tem uma desoneração de PIS/COFINS e já não incide ICMS e ISS, você não paga nada. Aí, indo para o regime comum, cerca de 28%, assumindo uma carga de 28%, que é a que se comenta. Então, assim, no final você tem o efeito caixa, ainda que você registre o crédito, no final das contas você só se descapitalizou, né, num determinado momento. E aí, a depender da posição da empresa, se ela tem saldo credor, isso tem um efeito econômico. Ela vai precisar pedir ressarcimento, tem todo o prazo de ressarcimento. Então, embora do ponto de vista jurídico possa se dizer que o crédito neutraliza o efeito, do ponto de vista financeiro não necessariamente é assim, né? A gente sabe. E em outros casos, enfim, vai ter um aumento, mas talvez um aumento menor. Mas o que quando eu estava pensando um pouco sobre isso, Camila e Vanessa, eu fiquei pensando sobre um daqueles princípios novos, né, introduzidos pela Emenda Constitucional 132, que está lá no artigo 145, parágrafo 3º. Ele fala que o sistema tributário deve observar, dentre outros princípios, o princípio da defesa do meio ambiente. E aí, será que esse aumento de carga ele está alinhado com esse princípio? Será que a tributação do crédito de carbono, das transações que envolvem o crédito de carbono e outros ativos ambientais, que têm uma relevância na defesa do meio ambiente, tributá-los tal como qualquer produto genérico, mesmo supérfluo que seja, está cumprindo esse princípio? Está em conformidade com esse princípio? Acho que talvez seja um dos pontos que vão ser melhor debatidos futuramente, ou talvez até para fins de revisão, aperfeiçoamento do quadro normativo atual. É um excelente ponto mesmo. E se você pensa, interessante, você estava falando, eu estava pensando aqui, que a gente tem, dentre os mecanismos que tem no mundo, né, para usar mecanismos regulatórios, né, para controlar as emissões, você tem um mecanismo que é o da tributação das emissões, que não foi o mecanismo que o Brasil escolheu, né? O Brasil escolheu esse mercado regulado dos créditos. Agora, não vai tributar as emissões, agora também não faz sentido tributar os créditos, né? Pois é. Tributar exatamente o mecanismo que vem viabilizar o controle das emissões, né? O ponto que eu queria abordar aqui, até corroborando com vocês, é trazendo também essa definição da lei do marco legal, onde ele traz a figura do valor mobiliário, que é justamente a questão de vai ser tratado no regime específico. Quando a gente observa o artigo 182, 183, eu não consigo pessoalmente enxergar ali que de fato se enquadraria dentro dos serviços que estão enquadrados no regime específico e nem os agentes econômicos em alguma das pessoas jurídicas ou físicas que a própria artigo 82 acaba discorrendo ali, né, e demonstrando. E é um ponto, né, valor imobiliário vai entrar no regime específico sendo serviço financeiro. O outro ponto que tem o artigo 80 que traz a questão da exportação, né, exportação de bens e materiais inclusive direitos. Receita Federal atualmente trata crédito de carbono como cessão de direitos, né? Pelo menos a solução de consulta a 192 lá de 2009, a DISIT, não caiu, né? Então, como é que isso vai ser tratado de fato frente à reforma tributária? Serviço financeiro, direito, e aí vai entrar nesse quesito de não ter tributação de IBS, CBS na exportação. Então, são pontos aqui que merecem de fato apreciação e respostas. E sobre essa aplicação de regimes distintos, né, que vão ter cargas tributárias bastante distintas, também me salta aqui se isso respeita o princípio da neutralidade. Aqui eu acho que com um aspecto talvez um pouco mais subjetivo, porque embora o ativo em si acabe sendo a mesma coisa, né? Enfim, é o crédito de carbono, ora sendo transacionado no mercado organizado, ora no mercado ali voluntário, fora. No final das contas, essa tributação diferente pode induzir o mercado a preferir um ou outro,
né, uma plataforma ou outra, mas também, de certa forma, você pode pensar que faz sentido que quando está transacionado ali no mercado organizado, tudo tem que estar sujeito ao mesmo regime que é o de operações financeiras, né? Então, são questões que elas não são simples, né? Não são triviais, que acho que vão ser amadurecidas. O mercado, imagino, vai ter um comportamento que vai demonstrar o que funcionou, o que não funcionou e eventualmente a necessidade de aperfeiçoamento, mas também é um aspecto de complexidade que surge quando um mesmo ativo ele pode ter dois tratamentos diferentes, né? Que era uma das ideias que não era para existir mais com a reforma tributária. Mas muito bem, eu acho que está já avançando bastante aqui no horário, o assunto é interessante, vão surgindo ideias, né? A gente pode até pensar em umas coisas antes de começar o podcast, mas conforme a gente vai falando, vão surgindo outras coisas. Mas eu queria só passar a palavra aqui para as considerações finais primeiro da Vanessa, depois da Camila, já caminhando para a reta final aqui do nosso podcast. Diogo, Camila, muito feliz de ter participado desse momento, trazer discussões relevantes, trazer provocações, né? O que nós fizemos aqui foi, de fato, trazer pontos que geram certos impactos, não só tributários, mas contábeis, então muito feliz de ter participado. Eu que respiro isso no meu dia a dia, então, como comentei, eu sou gerente de planejamento tributário na MDC, e a MDC vem desde 2006 fazendo a diferença nessa transição para uma economia de baixo carbono, então é o meu dia a dia, a gente trabalha muito com essa emissão de atributos ambientais, crédito de carbono, GASEC. Então, quando eu recebi o convite, fiquei bem feliz, porque eu estou aqui, de fato, discutindo e falando do que diariamente eu acabo discutindo. Então, mais uma vez, obrigada a vocês pelo convite, quero parabenizar por essa iniciativa e deixo aqui o meu muito obrigada a todos vocês. Obrigada, também agradeço. Foi um prazer aqui dividir essa conversa com vocês e agradeço também a audiência. E eu acho que como mensagem, assim, o desenvolvimento desse mercado no Brasil tem o potencial para posicionar o Brasil pelos recursos naturais, tem e pela característica que a gente tem potencial para com esse mercado regulado ter um papel muito relevante e de trazer recursos e empregos também. As previsões são muito assim, auspiciosas, e se a gente pensar na parte que nos cabe aqui, que é a tributação, o que a gente espera é que a regulamentação traga, primeiro, clareza, porque a segurança jurídica é essencial para o desenvolvimento do mercado, e segundo, siga o princípio que o Diogo bem comentou, que é de não onerar essa atividade tão essencial que se está querendo exatamente incentivar. Bom, concluo aqui, agradecer novamente a Vanessa, que além de ser uma excelente profissional, muito didática, muito clara, inclusive quem não a acompanha no LinkedIn, recomendo fortemente, que ela traz muito conteúdo bacana de reforma tributária e gestão de pessoas, é muito legal, e também é uma pessoa, enfim, incrível, que a gente tem aqui a honra de ter relacionamento aqui no escritório. Agradeço a Vanessa por ter aceitado o nosso convite. Agradeço muito a Camila também de ter compartilhado conosco a experiência dela, que ela vem acumulando na prática, né? Trabalhando com muitas empresas nesse setor. E convido a todos para continuarem acompanhando a nossa série COP30 e todo o material que nós também produzimos pelo Inteligência Jurídica, materiais não só tributários, mas ambientais, infraestrutura, todo o nosso time aqui bastante posicionado no setor de energia e transição energética. Então, espero vê-los novamente e sigam acompanhando o Machado Meyer. Muito obrigado pela audiência.